Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá bem? Você tá feliz com Jesus? Tá tudo certo? Tudo fluindo? Então tá bom, espero que você esteja muito bem e espero que você esteja lendo firme aí comigo a sua Bíblia. Hoje vamos iniciar o livro de Números. Olha que bênção! Livro de Números, hoje é o nosso dia 42 e a gente vai fazer a leitura de Números 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar e a gente já faz a leitura. Mais um livro. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque estamos iniciando hoje mais um livro e nós queremos te pedir que a Tua palavra, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça continuem sobre nós, Pai. Que o Senhor fale conosco poderosamente no nosso coração e que o Senhor possa estar com as Tuas mãos estendidas sobre nós em todo o tempo enquanto realizamos essa leitura. Muito obrigado por tudo, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaremos aqui. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua bondade e reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. E te pedimos que se revele a nós através da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo. Amém, amém e amém. Aleluia! Números 1. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito, o Senhor deu as seguintes ordens a Moisés, no tabernáculo no deserto do Sinai. Façam um recenseamento, você e Arão, de toda a comunidade de Israel, por grupo de famílias e por famílias, contando todos os homens um por um, com 20 anos de idade ou mais, que estão aptos a ir para a guerra em Israel, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo. O chefe de grupo de família ajudará vocês. Estes são os nomes dos homens que vão ajudar vocês na contagem. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiser, filho de Amizadai. De Asser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airã, filho de Enã. Estes foram os líderes das tribos e seus antepassados, chefes de grupos de famílias escolhidos dentro da comunidade de Israel. Então Moisés e Arão reuniram os líderes escolhidos e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Reuniram todos os homens de Israel de 20 anos de idade ou mais para fazer a contagem por grupos de família e por famílias, um por um, pelo nome. Fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e assim os contaram no deserto do Sinai. Dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com seu grupo de família e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Ruben 46.500 homens. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com seu grupo de famílias e na sua família. Foram contadas ao todo da tribo de Simeão 59.300 homens. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Gade
45.650 homens. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos ou mais, que eram aptos para ir para a guerra, foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de família e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Judá 74.600 homens. Judá era grande. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos ou mais, que eram aptos para ir para a guerra, foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de família e na sua família. Foram contados de toda a tribo de Issacar 54.400 homens. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Zebulon 57.400 homens. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Efraim 40.500 homens. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo na tribo de Manassés 32.200 homens. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Benjamim 35.400 homens. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Dan 62.700 homens. Dos descendentes de Asser, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Asser 41.500 homens. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Naphtali 53.400 homens. Estes foram os homens contados por Moisés e Arão pelos 12 líderes das tribos de Israel, cada um representando a sua família. Todos os homens israelitas de 20 anos ou mais que estavam aptos para ir para a guerra, de acordo com suas famílias, somaram um total de 603.500 homens. Este total, porém, não inclui os levitas, porque o Senhor disse a Moisés: você não deve fazer o recenseamento da tribo de Levi, nem relacione o número de levitas no total geral de israelitas, mas digam aos levitas que se responsabilizem pelo cuidado do tabernáculo, das tábuas da aliança, de todos os utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e acamparão junto a ele. Sempre que o tabernáculo tiver de ser removido, só os levitas poderão desmontar e armar o tabernáculo. Qualquer estranho não autorizado que se aproximar do tabernáculo morrerá. Cada tribo de Israel terá o seu próprio acampamento e armará suas tendas separadamente, segundo as suas divisões. E neste lugar ficará a bandeira da tribo. Mas os levitas armarão o seu acampamento ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para cuidar do tabernáculo e para que a comunidade
de Israel não seja atingida pela ira de Deus. Então os filhos de Israel obedeceram a tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo 2. E o Senhor deu mais ordens para Moisés e Arão. Cada tribo de Israel deve acampar em um lugar próprio ao redor do tabernáculo, onde colocarão a bandeira da tribo e os símbolos de cada família. Do lado leste acamparão os exércitos da tribo de Judá, junto à sua bandeira. O chefe de Judá será Naasson, filho de Aminadab, e o seu exército, segundo o censo, é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O chefe de Issacar será Natanael, filho de Zuar, e o seu exército, segundo o censo, é de 54.400 homens. Depois virá a tribo de Zebulon. Eliabe, filho de Elon, será o chefe de Zebulon, e o seu exército, segundo o censo, é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá será os seus exércitos. Segundo os seus exércitos, é de 186.400. Estes homens marcharão primeiro. Do lado sul, acamparão os exércitos da tribo de Ruben, junto à sua bandeira. O chefe de Ruben será Elisur, filho de Sudeur, e o seu exército, segundo o censo, é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado da de Ruben, e o chefe de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai, e em seu exército, segundo o censo, é de 59.300 homens. Depois virá a tribo de Gade. Elisaf, filho de Deuel, será o chefe de Gade, e o seu exército, segundo o censo, é de 45.650 homens. O número total de recenseados do acampamento de Ruben, segundo seus exércitos, é de 151.450. Estes marcharão em segundo lugar. Depois marcharão os exércitos dos levitas, levando o tabernáculo no meio dos outros acampamentos. Na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu devido lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste acamparão os exércitos das tribos de Efraim, junto à sua bandeira. O chefe de Efraim será Elisama, filho de Amiúde, e o seu exército, segundo o censo, é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O chefe de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur, e o seu exército, segundo o censo, é de 32.200 homens. Depois virá a tribo de Benjamim. Abidã, filho de Gideone, será o chefe de Benjamim, e o seu exército, segundo o censo, é de 32.200 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, segundo seus exércitos, é de 108.100. E esses marcharão em terceiro lugar. Do lado norte, acamparão os exércitos da tribo de Dan, junto à sua bandeira. O chefe de Dan será Aieser, filho de Amissadai, e o seu exército, segundo o censo, é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O chefe de Aser será Pagiel, filho de Ocrã, e o seu exército, segundo o censo, é de 41.500 homens. Depois virá a tribo de Naphtali. Aira, filho de Enã, será o chefe de Naphtali, e o seu exército, segundo o censo, é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, segundo seus exércitos, é de 157.600 homens, e esses marcharão em último lugar, seguindo as suas bandeiras. O número total de homens de Israel, contados de acordo com suas famílias nos acampamentos de acordo com seus exércitos, foi de 603.550, mas os levitas não foram contados com os outros israelitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, o povo de Israel fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés,
Eles acampavam junto à sua bandeira, marchavam cada um com o seu grupo de famílias e com a sua família. Amém. Amém. Finalizamos mais um dia na leitura. Hoje finalizamos o nosso dia 42 e amanhã a gente está de volta para poder continuar com a nossa leitura até a gente finalizar a Bíblia inteira. Amém? Vamos com fé que vai dar certo. Deus te abençoe e eu te vejo amanhã.